buenas. Eu acredito que o nosso último play, o Code of the Enthroned, foi um disco bastante importante pra gente. É um disco bastante complexo, de modo geral, passando pela capa, produção, a sonoridade, e acima de tudo as composições, né? É um disco que nos deu o respaldo de continuar trabalhando, fazendo tours, e é um play com uma sonoridade bastante orgânica, né? Que aproxima bem do que é a banda ao vivo. Eu acredito que hoje em dia tem muita coisa, muitas bandas que acabam extrapolando, né, nesse quesito da produção digital, então acaba soando até artificial, né? E eu, da nossa parte, a gente sempre procurou, sempre buscou uma sonoridade mais orgânica, mais natural. Então acho que tudo isso acabou influenciando, né, no respaldo que o disco nos deu. É um play que entrou em vários charts e revistas importantes da Europa, entrou no chart da Billboard americana. Para nós foi um fator assim, muito importante, né? Porque depois de tanto tempo, depois de tantos lançamentos, você continuar produzindo algo relevante é muito importante, é algo que nos motiva. Então, com certeza foi um disco muito importante e a gente vai trabalhar duro para continuar produzindo álbuns relevantes. Bom, eu não vejo de forma alguma o Crisium conectado com esse termo zona de conforto, visto que a gente nunca parou de produzir, nunca parou de correr atrás do objetivo maior, que é manter nosso nome sólido e vivo num cenário tão complicado, especialmente no exterior, de tantas bandas, tantas gravadoras, especialmente se tratando de uma banda que vem de um país onde as coisas são tão difíceis como o nosso. E isso, eu acho que são alguns fatores que realmente nos afastam desse termo. Existe, né, a zona de conforto, claro, alguns projetos ou algumas bandas que se beneficiam de lançamentos do passado e sentam em cima de determinados lançamentos. Da nossa parte, justamente o contrário, né? Por mais relevante que possa ser um lançamento, a gente vai estar sempre com a cabeça pensando pra frente, na próxima tour, no próximo disco, pensando em evoluir dentro do estilo e continuar lançando álbuns relevantes. Então eu acho que é isso, velho. O fato da gente estar vivo já há tanto tempo e tá tendo esse respaldo ainda bastante positivo dentro do estilo. Então eu acho que tudo isso nos afasta desse termo zona de conforto. Bom, na verdade, bem no princípio da banda, quando a gente começou mesmo, levou algum tempo assim, né, pra gente desenvolver o nosso melhor estilo, né? A gente começou ouvindo metal mais tradicional na época, assim, até alguma coisa de rock and roll, influência de alguns amigos. E aí vieram as influências novas, a gente foi desenvolvendo uma coisa que levou um tempo, que leva um tempo, né? Muito ensaio. Eu acho que veio muito do Max também, da maneira como ele gosta de tocar, ele sempre foi assim. Sempre gostou de tocar as coisas mais extremas. E o Moisés também, a maneira como ele toca. E então foi isso, a gente foi ensaiando. O fato de ser um trio power também, a nossa proposta sempre foi muito direta. A gente não tinha assim, a pretensão, né, de nada, mas a gente sempre acreditava na banda, sempre acreditou na banda, no potencial. Naquela época, principalmente, a gente não tinha noção, né, do que poderia ser, mas a gente acreditava, a gente investia o que a gente tinha, qualquer graninha que a gente botava na banda. Na época, a maneira que tinha pra divulgar o trabalho era mandar fita cassete, né, pra outras pessoas, pra outros países, e comprar revista importada. Então era mais difícil assim até, né, se for ver, comparado com hoje em dia. Então a gente sempre se entregou, né, na parada, sempre acreditou. E
ao mesmo tempo que foi desenvolvendo a música, sempre acreditou muito no potencial do outro, assim, né? E foi indo, mas leva um tempo, assim, pra você alcançar assim, o seu melhor estilo e forjar mesmo a identidade que vai ser mesmo a banda. Bom, realmente eu acredito que tanto o Black Force quanto o Apocalyptic foram álbuns muito importantes. Se você considerar o que estava acontecendo na época, principalmente, muitas bandas largando o barco, ou outras seguindo tendências novas. Acho que o metal estava meio saturado naquela época, assim, né? E a gente veio completamente na contramão, assim, do que estava se fazendo. E eu acredito que isso deu um impacto na época, resgatou bastante coisa do que estava perdido, assim, né, em termos de um metal mais tradicional, ou aquela magia do heavy metal. Acho que saturou, e algumas bandas ali que tinham essa pegada mais tradicional, assim, ajudaram muito a resgatar a essência do metal. E a gente estava incluído nesse pacote aí, né, cara, de meio a tanto modismo da época, assim, a gente veio com álbuns mais tradicionais, extremos, e conseguiu, a partir dali, conquistar novos espaços, um contrato com uma gravadora que a gente está até hoje. E exatamente, muito do que a gente conquistou, muito do que a gente é hoje, a gente deve a esses dois primeiros álbuns. Então, sobre o Ageless Venoms, cara, realmente foi um álbum que dividiu opiniões na época. A gente já tá falando do quarto lançamento da banda, e então a tendência era, né, buscar algo diferente, até voltando sobre o assunto do que é uma zona de conforto. A gente realmente buscou uma sonoridade diferente, mesmo assim praticando, né, o mesmo estilo. Eu particularmente eu gosto muito das músicas do Ageless Venoms, mas eu entendo que houveram falhas na produção. É um disco muito limpo, e a gente acabou perdendo um pouco do peso nesse disco. A nossa intenção na época era realmente trazer um disco mais limpo, né, sem perder a brutalidade. Como eu falei, já era o quarto disco da banda. Então ali, depois do Conquerors, houve assim, meio que uma enxurrada aqui no Brasil, ou até mesmo no exterior. Muitas bandas buscando aquele estilo e soando bem parecido com o que a gente estava fazendo. Então a gente teve assim como princípio, vamos tentar produzir um álbum diferente, porque muita coisa estava soando assim, como barulho, né? Você ouvia algumas bandas, você não entendia nada. A banda, eu sou uma banda death metal extremo e tal, e tu botava pra ouvir, não se entendia nada. E normal, até aí eu acho que cada banda tem sua história, mas a gente veio de um princípio que vamos tentar soar mais limpo, né, sem perder a brutalidade, sem perder o peso, e acabou cometendo alguns erros na produção, na minha opinião. Eu, como falei, eu gosto muito do álbum, eu gosto muito das músicas, mas eu concordo que a produção ficou muito limpa, muito clicada, assim, né? Embora seja uma produção natural também, uma produção orgânica, a gente, eu acho que pecou na falta de mais grave, de mais peso, assim, no resultado final. É verdade, velho. No começo, aqui em São Paulo, foi muito difícil, até complicado às vezes. Foram inúmeras as dificuldades, mas eu acredito que o ímpeto, a juventude da época influenciou bastante para não desistir. E acima de tudo, a união que a gente sempre teve, a gente sempre motivou um ao outro, a gente sempre
inspirou um ao outro e continua, né? Então, às vezes a gente até passava por dificuldades dando risada, porque acho que saúde a gente sempre teve e essa vontade de fazer com que as coisas acontecessem a gente sempre teve. Então, acho que esses foram os fatores fundamentais, assim, né? A motivação de continuar levando o barco adiante. E foi acontecendo, foi acontecendo. Eu acredito que depois que começaram a acontecer as primeiras turnês lá fora, final dos anos 90, começo dos anos 2000, veio o Conquerors, o Works of Carnage, e começaram a pintar os shows aqui no Brasil. A gente começou a viajar ao Brasil, Nordeste, Norte, Sul, o centro do Brasil, começou a tocar em outros países da América do Sul também. Então eu acredito que foi ali começo dos anos 2000, ainda que com dificuldades, até hoje, né, se tu for ver o país que a gente vive, todos os problemas que a gente tem, não é brincadeira você manter uma banda, especialmente de metal, mas a gente sobreviveu a tudo isso e a gente tá vivo aí, mais forte do que nunca. E foi isso, cara. Eu acho que ali, começo dos anos 2000, que a gente pôde ter a certeza, assim, de que a gente ia ter a banda como profissão, assim, e ser o nosso principal sustento, assim. Realmente é um estilo de vida diferente, assim, né, cara? Te exige um outro lado, até de desapego de certos valores da sociedade. A gente optou, né, por esse estilo de vida e eu sou muito satisfeito com tudo que a gente conquistou, tudo que a gente construiu, e realmente uma coisa acaba intercalando na outra, né, a profissão com a vida pessoal. Então tem que ter um certo equilíbrio para poder conciliar as duas coisas. E eu não, particularmente, eu gosto muito do meu estilo de vida. A gente optou por não seguir padrões da sociedade ou padrões da família. Claro, o lado humano ele prevalece sempre. A gente tem família também, a gente tem um lado mais tradicional como pessoa. Mas realmente uma coisa acaba interligando na outra e tem que ter muito discernimento, né, e um balanço assim na cabeça, da maneira de conduzir as coisas e saber levar, saber conduzir o lado profissional com o lado pessoal. E realmente também não é assim, eu vou largar tudo para formar uma banda. É muito complicado tudo, né? Primeiro que para você sobreviver numa banda as coisas têm que acontecer, né? Então a gente conquistou muita coisa, a gente é muito satisfeito com tudo que a gente conquistou, mas eu tenho certeza que tem muita coisa por vir ainda e a gente é bem tranquilo referente à vida pessoal e a vida com a banda, até porque a gente é uma família dentro da banda, então como eu sempre falo, isso acaba facilitando bastante. Bom, eu acredito que a performance ela está diretamente ligada com a relação que você tem com a tua música. Eu acho que continuar gostando do que você faz é primordial. A idade vem, né, para todo mundo, algumas complicações, mas a gente está bem até, levando em consideração já o tempo que a gente está na estrada. Eu acho que é muito da cabeça, velho, também. Algumas pessoas têm um probleminha aqui, outro ali, ela acaba alimentando aquele problema. E da nossa parte não, cara, a gente adora fazer o que a gente faz. É sempre aquele desafio, né, fazer um bom show. Claro que nem todo show é um bom show, nem toda performance é uma boa performance, mas eu acho que tá conectado com a proposta da banda, com os outros músicos, é primordial. E a saúde, claro, né, cara, se cuidar
na medida do possível, evitar excessos, drogas pesadas, tudo isso acaba influenciando. Mas eu acho que a paixão pela música, ela está diretamente ligada à tua performance. Claro, você vai, com o tempo, tu acaba se adaptando, algumas coisas que você colocava mais intensidade, você vai colocar menos, e vice-versa. Então é questão de se adaptar para ter uma boa performance e, acima de tudo, gostar do que está fazendo, né? Eu acho que gostar do que faz e estar conectado com o resto da banda, assim, é primordial para uma performance. Última pergunta. Bom, quero agradecer ao Márcio, ao United by Metal, pelo apoio, pela força. Fico agradecido, fico lisonjeado. Muito obrigado. A gente está aí passando por esse momento complicado, né? Não só no nosso país, como no mundo inteiro. Então logo isso tudo passa, a gente vai estar voltando aos palcos com força total. Agradeço a todos que, de certa forma, lutam pelo metal nacional, pela nossa cultura. Ninguém é melhor do que ninguém é mais especial do que ninguém. A gente está aqui para somar e, com certeza, sem o apoio do nosso público, sem o apoio das pessoas que divulgam o nosso trabalho, a gente não seria ninguém. E é isso aí, muito obrigado a todos. A gente somando, a gente luta por um país melhor, da nossa cultura, que é o metal nacional. E é isso aí, muito obrigado. A gente se fala aí.